Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal em dia de jogo. O Vasco encara hoje o Atlético de Minas Gerais, né? Para quem tava com saudade de assistir os jogos ou de passar raiva, hoje é mais um dia de sofrimento, ou não, né? Ou não. Então vamos atualizar informações sobre tudo que tá rolando no Vasco. Deixa só o joinha, o like para me dar uma força, se inscreve no canal e segue o @Vascaíno Cerrado lá no Instagram. Vou começar com uma notícia antes do pré-jogo. Segundo a imprensa turca, o Fenerbahçe da Turquia ofereceu 5 milhões de euros, cerca de 28 milhões de reais, no jovem Marlon Gomes, né? A indicação teria sido feita ao Fenerbahçe pelo técnico Jorge Jesus. A gente viu o Andrei Santos ser vendido por 12,5 milhões de euros, que eu já achei pouco. 5 milhões, então, nem se fala. Independentemente do valor, né, mesmo que aumente a pedida, mesmo que passe o valor do Andrei Santos, eu acho que é interessante o Marlon Gomes no elenco, na equipe, né, para ajudar o Vasco desportivamente nos campeonatos. Um jogador já adaptado, um jogador que já joga a seleção brasileira sub-20, um jogador que foi destaque do Vasco no ano passado, então tem tudo para somar, né, para ajudar o Vasco dentro de campo. Depois uma futura venda aí é inevitável, né? Principalmente para jogadores que se destacam. Mas agora, por valor baixo, acho que não. Essa é a minha opinião. Agora vamos partir para o jogo. O Vasco encara hoje um amistoso contra o Atlético às 19 horas. Né? O jogo no YouTube com transmissão na Vasco TV, sem público, só aquela campanha que o Vasco está fazendo ali para as crianças, os adolescentes autistas. E eu vou falar aqui da provável escalação do Vasco, que pode ter 3 modificações. O Léo Jardim, goleiro. O Pumita é o lateral, mas pode dar entrada para o Paulo Henrique, aquele jogador que é velocista lá, né? Que é um dos jogadores de futebol dos mais rápidos do mundo, que estava no Atlético Mineiro, veio para o Vasco, então o Paulo Henrique pode ter uma oportunidade hoje. Aí o Miranda pode entrar no lugar do Capasso, né? O Capasso é dúvida, alguns jogos ele não treinou, foi poupado para se recuperar de dores musculares, então tá essa dúvida entre Miranda e Capasso. Léo e o Piton. Volante, Rodrigo, Andrei e Jair. E o trio de ataque a gente vai ter pode ter uma modificação com a entrada do Orediano. A princípio saiu a possibilidade do Orediano e o Peck com o Pedro Raul. Agora já estão se falando em poupar o Peck também, que não treinou alguns jogos, assim como o Capasso, e entrar com o Orediano, o Alex Teixeira e o Pedro Raul. Então, prováveis 3 modificações no time com a entrada do Miranda, Orediano e o Paulo Henrique. Tá aí, vamos ver com que cara o Vasco vai para essa partida. Já o time do Atlético tem o Júlio César, goleiro, Patrick, Danilo, Ryan e Vinícius, essa linha defensiva, Diego Fumaça, Rômulo e David Francisco Braga. De olho nesse David Francisco, que esse é o cara que foi oferecido ao Vasco da Gama, ou estaria em negociação com o Vasco da Gama. É um meio atacante, o Wellington Alasson, eu achei que era Alisson, mas é Alasson mesmo, e Jonathan, ou é Alasson, sei lá, e Jonathan formam aí o time titular do Atlético para enfrentar o Vasco, né? Como eu falei do David Francisco, né? O Atlético Mineiro também está de olho no atacante, né? Que pertence ao Desportivo Brasil e está emprestado ao Atlético. A informação é do Galo, @central do campo. Né? O atacante tem 21 anos, 1,86 m e é um meia atacante canhoto. Então, de olho nesse jogador na partida de hoje, que ele pode sim também ser contratado, pode estar chegando aí para a temporada ou para o Campeonato Brasileiro com o Vasco da Gama. Para finalizar aqui, eu vou trazer uma informação sobre o Mundial Sub-20 que iria acontecer na Indonésia, né? Foi cancelado lá por causa de questões políticas, protestos lá contra Israel, coisas que eu não vou entrar no mérito aqui, porque acho que nem interessa também, né? E esse Mundial pode acontecer na Argentina, nos dias 20 de maio até o dia 11 de junho. Por que eu estou falando desse Mundial? Porque o Marlon Gomes e o Andrei podem estar na seleção sub-20
jogando esse Mundial aí que pode acontecer também na Argentina. Tudo pode. Vamos ver se realmente vai acontecer. O Marlon Gomes, que voltou de lesão na seleção, se recuperou, jogou pouco no Vasco e agora pode já voltar para jogar na seleção de novo. E essa seleção dá o que a gente ganha da CBF? Só fumo. A gente só ganha fumo da CBF. Agora, já que eu dei as notícias, eu quero só dar minha percepção a respeito do jogo. Acho que um jogo que não vale nada e vale muito. Não vale nada no sentido de que se o Vasco ganhar do Atlético, o Atlético é um time de pouca expressão, tem dado trabalho em Minas Gerais, mas também não é um time que disputa a Série A nem a Série B, não é igual um Cruzeiro que encarou um Bragantino num amistoso, os times que estão se enfrentando aí. Não, é um desafio complicado, encardido, mas que o Vasco é obrigado, tem a obrigação de vencer. Ele é franco favorito, joga em casa, tem um elenco para disputar a Série A, teve tempo para poder se preparar, né, treinos, enquanto o Atlético está vindo de 2 decisões lá em Minas Gerais também. Enfim, o Vasco tem a obrigação de ganhar do Atlético. Tá, ganhou, não fez mais que obrigação. Perdeu, aí é o problema, né? Porque se perdeu, você junta todo o pacotão de eliminação da Copa do Brasil pro ABC, os 2 jogos que a gente foi eliminado para o Urubu tomando 6 gols, né? A situação do Pedro Raul que não conseguiu fazer gols em jogos importantes, enfim, junta todo esse pacote para a gente ir disputar uma Série A. Lembrar que na segunda-feira a gente tem um jogo treino contra o Tupi de Minas Gerais. Então é importante, primeiro, a gente fazer uma avaliação do trabalho, independente do resultado, né? Se o time vai encaixar, se vai jogar bem, se não vai tomar muito sufoco lá atrás, se vai criar as oportunidades de jogo com variação, como vinha fazendo no início da temporada, né? Linha de fundo, bola por dentro, com o Pedro Raul errando um caminhão de gol, mas pelo menos estava criando, né, oportunidades. Vamos ver como é que vai ser a cara desse Vasco, e aí o resultado vai ser um fator a mais, tá? Um fator a mais que, se vier com vitória, acho que é mais importante para a gente ter uma tranquilidade para trabalhar para o Campeonato Brasileiro. Essa é a minha opinião, queria que você deixasse a sua opinião, seu time titular para hoje, o placar, quanto é que você acha que vai ficar. E vou deixar aqui para finalizar um vídeo que eu vi na internet. Tem um influenciador lá em Moçambique, que é um cara que faz vídeos, ele arrecada dinheiro para comprar cesta básica, ajudar comunidades carentes, crianças, né? E eu vi esse vídeo, eu sempre vi vídeo dele no YouTube, só que eu não lembro agora o nome dele ou do canal. Quem lembrar, coloca aqui. Ele dá presentes a crianças lá em Moçambique, pergunta para uma dessas crianças para que time que ela torce. E a criança lá em Moçambique, um jovem, né? Se os jovens daqui não viveram a era de ouro do Vasco, é impressionante ver a força do Vasco, inclusive fora do Brasil. Ele fala que é vascaíno, então vou deixar aí para finalizar, desejando para você uma tarde abençoada. Depois do jogo a gente volta com as considerações finais. Grande abraço, fique com Deus, deixa o joinha e saudações vascaínas. Bola é para jogar. Você é de que equipe? É de Vasco, Palmeiras, Flamengo, Corinthians ou... É o Vasco! É de Vasco? Aqui, está aqui a família, os sobrinhos, muito contentes com os presentes. Que tal? Estão a gostar do carro? Ih, 3 pessoas! Cadê o capacete?